Paul Pogba melou e Vila Sante ainda pode virar reforço do Palmeiras? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde essas duas perguntas e conta também que o São Paulo vai ser aquele com mais jogos transmitidos na TV aberta durante o Campeonato Paulista. Preciso te atualizar também sobre como andam as negociações entre Flamengo e Traoré, centroavante que pertence ao Shakhtar Donetsk. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e a dúvida no Cruzeiro. Será que o capitão fica para o próximo ano? Fala ainda sobre o desmanche no Grêmio, demissões no Santos e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, desejar uma grande virada em um 2025 excelente, quero pedir também para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, beleza? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa, que apenas empatou em 0-0 contra o São José em jogo treino, de olho no Campeonato Paulista, primeira atividade sob o comando do técnico Cauã de Almeida. Já o CSKA da Rússia ofereceu 3,5 milhões de euros ao Lyon pelo zagueiro Adrielson. A resposta do Lyon foi não. O time francês, que tem John Textor como dono, quer pelo menos 6 milhões de euros para que o negócio aconteça. Já Reinaldo, ex-lateral esquerdo do Grêmio, é novo reforço do Mirassol. O acordo foi fechado nas últimas horas e ele chega para a disputa do Campeonato Paulista e do Brasileiro da Série A. Já Luiz Henrique, atacante do Botafogo, foi eleito o Rei da América, o prêmio concedido ao melhor jogador em atividade na América do Sul. Para completar, preciso contar que o Vitória perdeu a contratação do chileno Gonzalo Tapia. O presidente do Vitória chegou a dar um negócio como encaminhado, mas o Tapia se tornou novo reforço do River Plate. Para completar, Aquino, especulado no Grêmio, no São Paulo e no Fortaleza, está a caminho do Colo-Colo. Confesso que estranhei esse movimento feito pelo meio atacante que pertencia ao Vélez Sarsfield e estava livre no mercado. A saideira do giro de notícias diz respeito ao Curitiba, que pode ter uma dupla de zaga para a temporada de 2025, formada por Maicon, ex-Vasco, 36 anos de idade, e Rodrigo Moledo, 37 anos de idade, ex-zagueiro do Inter e da Chapecoense. Bora falar agora sobre Traoré, o atacante de Burkina Faso, que interessa ao Flamengo, foi o primeiro a contar toda essa negociação ao longo dessa segunda-feira, vários outros portais repercutindo a notícia. Queria trazer mais alguns detalhes sobre o atleta de 23 anos de idade, que tem contrato no Shakhtar Donetsk, que só não explodiu como se imaginava por conta de algumas lesões, entre elas a mais importante, uma cirurgia de ligamento cruzado do joelho direito. Bora contar também que o Traoré chegou a começar, ele teve um início arrasador no Shakhtar de 9 gols nas 13 primeiras partidas. Foi no 14º jogo contra a Inter de Milão que ele sofreu essa cirurgia de ligamento cruzado. A partir daí precisou passar por uma série de teve uma série de pequenas lesões musculares que o impedem de ser alguém ainda mais promissor. De qualquer forma, o nome dele surge no Flamengo graças ao José Boto, que havia contratado o Traoré para o Shakhtar Donetsk na oportunidade do Ajax, investimento de 10 milhões de euros. O Boto chegou a falar a respeito do Traoré, abre aspas, a posição de centroavante é a mais prioritária e não queremos falhar. Queremos encontrar o perfil que interessa ao treinador e ao Flamengo. O Traoré é um jogador que eu conheço muito bem, é um jogador em quem pensamos e está em análise. Queria saber da sua opinião, para você, quem deve ser o camisa 9 do Flamengo, pelo menos até que o Pedro se recupere. Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Preciso falar agora sobre o Botafogo e a busca por um técnico. André Jardine é o novo alvo. Pelo menos é o que garante o canal do Medeiros, que cobre de perto o Botafogo. John Textor chegou a emitir uma nota afirmando que ainda não existem negociações para a substituição do Arthur Jorge. Acho pouco provável que isso seja verdade, até porque o Arthur está de saída e o Botafogo precisa urgentemente de um novo comandante. Só para falar um pouquinho sobre o André Jardine, ele acabou de renovar seu contrato com o América do México, tem mais 2 anos e meio de vínculo por lá. Salário de R$1 milhão por mês e fase espetacular. Ele venceu os últimos 3 torneios do Campeonato Mexicano, algo que nunca havia acontecido nessa atual fórmula de disputa da competição. Se a proposta do Botafogo aparecer, vai ser difícil tirá-lo de lá, mas vamos ver o que John Textor e companhia são capazes.
Bora falar agora sobre o Santos e as demissões de Paulo Brax e Alexandre Galo vão ou não acontecer. O presidente Marcelo Teixeira foi questionado sobre o tema e jogou a responsabilidade para Pedro Martins, novo CEO do Peixe, contratado há pouco mais de uma semana e que nesses primeiros dias conseguiu a aquisição, o fechamento do Pedro Caixinha como técnico e do Tassiano como contratação para 2025. A tendência é que Alexandre Galo e Paulo Brax sejam demitidos assim que o ano virar, ou seja, a partir de amanhã. Por que dessa demora? Porque você fecha o mês, fecha o ano e despede os executivos que vinham trabalhando no Santos. A avaliação interna é de que ambos custam caro e entregaram pouco ao longo da temporada de 2024. O episódio que mais prejudicou a imagem de ambos foi a busca por um treinador. Eles passaram quase um mês tentando fechar com o técnico, e o Pedro Martins, em pouco mais de um fim de semana, já conseguiu a aquisição de um dos melhores treinadores disponíveis no mercado. A partir da saída de Alexandre Galo e Paulo Brax, o Santos consegue uma economia e eventualmente dá até para trazer um jogador importante que pode ser titular para o lugar deles. Bora falar agora sobre o desmanche no Grêmio. O Tricolor anunciou a saída de 6 atletas, que se juntam a Pedro Jeromel, que anunciou a sua aposentadoria. São 7 baixas para o próximo ano, todas por opção da diretoria gremista. Não ficam o goleiro Rafael Cabral, que foi devolvido ao Cruzeiro e já teve seu contrato rescindido de forma amigável, o lateral esquerdo Reinaldo, que é novo reforço do Mirassol, Rodrigo Caio, que ainda busca clube, Soteldo, devolvido ao Santos e ainda com o futuro indefinido. Soteldo passou a ser alvo do Atlético Mineiro depois de uma negociação frustrada com o Cruzeiro. Tem também Diego Costa, que tem proposta do futebol uruguaio, além do goleiro Felipe, que era a terceira opção pro gol. Vale lembrar também que o Grêmio está em busca de contratações com destaque em especial para o sistema defensivo, até porque sem Rodrigo Caio e Jeromel, 2 baixas para o mesmo setor. Kusevich, zagueiro chileno que já foi do Palmeiras e hoje pertence ao Fortaleza, é um dos atletas que interessam. O Grêmio também tem negociações avançadas pelo lateral direito João Lucas, que pertence ao Santos e esteve emprestado durante o Campeonato Brasileiro ao Juventude. Preciso te atualizar agora sobre o futuro de Lucas Silva no Cruzeiro. Volante e capitão da Raposa durante a maior parte da temporada, fecha o ano de 2024 com 50 jogos, 2 gols e 1 assistência. Na teoria, o contrato dele acaba nessa terça-feira, 31 de dezembro, mas existia uma possibilidade de prorrogação automática se uma cláusula fosse alcançada. O staff do Lucas Silva entende que essa cláusula foi batida. A diretoria do Cruzeiro diz que não. E essa divergência tem também a ver com o fato de o Lucas Silva ter sido contratado pela antiga administração de Ronaldo Fenômeno e companhia. A verdade é que ninguém sabe qual será o futuro do Lucas Silva. Se aparecer proposta razoável ou boa, o Cruzeiro vai fazer enorme esforço para negociá-lo. Até porque essa função de volante tem recebido acréscimos importantes. O Christian foi o último deles, jogador comprado do Atlético Paranaense por 2.700.000 euros. Lucas Silva, que terminou a temporada jogando. Das últimas 7 partidas da Raposa, ele foi titular em 6 sob o comando do Fernando Diniz, não tendo iniciado apenas o jogo de final da Sul-Americana, embora tenha entrado com 30 minutos de jogo. Preciso falar agora sobre o São Paulo. Você sabia que o Tricolor será o time com mais partidas exibidas em TV aberta durante o Campeonato Paulista? Pelo menos esse é o quadro atual. Foi divulgada toda a tabela de transmissões dos jogos do Campeonato Paulista durante a primeira fase. E exceto pela última rodada, quando a TV Record ainda não definiu que jogo transmitir, todos os demais já são conhecidos. E o São Paulo terá 5 partidas exibidas em TV aberta contra 4 de Palmeiras e Corinthians e apenas uma do Santos. Uma desproporção bem grande entre os grandes 5 para o São Paulo, 4 para Palmeiras e Corinthians, 1 para o Santos. Até a Meia Lusa vai ter mais jogos exibidos do que o Santos, serão 2 partidas dos clássicos contra Palmeiras e São Paulo. Inclusive, Palmeiras e Portuguesa abrem o Campeonato Paulista com transmissão da TV Record. Queria destacar também rapidamente onde é que os outros jogos serão exibidos. Por exemplo, as partidas do São Paulo, 5 na Record, 3 na TNT e 4 no YouTube. Corinthians terá 4 jogos na Record, 4 na TNT e mais 3 no YouTube, há indefinição sobre a última rodada. O Palmeiras vai ter 4 jogos na Record, 4 jogos na TNT, 3 no YouTube, falta a definição também da última rodada. O Peixe tem uma situação meio diferente. Uma partida na Record, 3 na TNT e 7 partidas exibidas no YouTube. A grande verdade é que a última rodada será do Corinthians ou do Palmeiras, de acordo com aquele que tiver algo mais relevante a ser disputado na rodada final.
Bora falar agora sobre a chance de Vila Sante virar reforço do Palmeiras. Verdão que dificilmente vai conseguir avançar na contratação de Andréas Pereira, o meio-campista brasileiro que pertence ao Fulham, chegou a fazer uma mensagem de despedida de torcedores do Fulham de 2024, dizendo que em 2025 já encontra os torcedores por lá, então já dá meio que para descartar. Bitelo, que era o plano B para o Andréas Pereira, tem negociações avançadas para virar reforço do Botafogo. Jogador que pertencia ao Grêmio e hoje foi comprado pelo Dinamo Moscou, operação de mais ou menos 10 milhões de euros. É a partir daí que surge a especulação de Vila Sante. Meio atacante paraguaio de 27 anos de idade, um dos destaques do Grêmio, chegou a ser capitão do tricolor durante a maior parte da temporada. O presidente Alberto Guerra do Grêmio colocou ainda mais lenha nessa fogueira ao dizer o seguinte, abre aspas, não existe atleta inegociável. E não estou dizendo que o Vila Sante vai ser vendido, muito pelo contrário. Eu não gostaria e não quero. Mas ele é nosso capitão e está feliz aqui, além de ter um excelente salário, fecha aspas. Vila Sante que disputou 49 jogos com 4 gols e 3 assistências. Se o Vila Sante for alvo de proposta do Palmeiras, a pedida do Grêmio é de 15 milhões de euros, ou mais ou menos 100 milhões de reais. O contrato dele com o tricolor só se encerra em dezembro de 2027. A avaliação do Transfer Market o valor dele é de 10 milhões de euros, jogador comprado do Cerro Porteño por apenas 2 milhões e 800 mil euros. Bora fechar o vídeo para falar sobre Paul Pogba, que está cada vez mais frio e distante do Corinthians. Havia contado para vocês alguns dias atrás que o Timão conseguiu um segundo parceiro e fez proposta ao Pogba, oferta inferior aos mais de 4 milhões de reais por mês que o meio-campista francês pretende ganhar. O Timão conseguiu se aproximar dos 3 milhões e 200 mil, e o Pogba disse que não aceita reduzir em R$1 a sua pedida e mais. Pogba quer esperar mais um pouco antes de definir seu futuro, até porque ele só pode voltar a jogar a partir de março do ano que vem. Ele está suspenso por doping e até 11 de março ele cumpre suspensão. A ideia do Pogba é esperar a proximidade dessa data para ver que outras ofertas podem aparecer. Enquanto isso, o Corinthians se movimenta para tentar fazer uma nova oferta, mas dentro do Parque São Jorge existe pessimismo em relação à chance de um acordo com o jogador. A percepção é de que o Pogba entrou na brincadeira, falando que jogaria até de graça no Corinthians, depois fez postagens com camisa do Brasil, afirmando que estava carregando, então uma brincadeirinha, mas na hora que o Corinthians foi adiante para tentar fazer uma proposta oficial, a conversa mudou e o Pogba já pareceu bem mais distante e reticente em relação à ideia de jogar no Brasil. O Memphis Depay trabalha nos bastidores para tentar viabilizar esse acordo. Memphis e Pogba são muito amigos da época que jogaram juntos no Manchester United. A passagem deles por lá foi curta, 6 meses juntos, mas desde então eles mantiveram uma relação e conversam com bastante frequência. Apesar da vontade do Memphis, hoje dá para dizer que a chance do Pogba ser contratado é pequena. As negociações do Timão são bem mais realistas, o Davi Luiz é uma das possibilidades, zagueiro que está livre no mercado e desde que deixou o Flamengo, no Fla ganhava R$1,5 milhão por mês, no Corinthians ele aceita faturar menos do que R$1 milhão mensais. Para completar só mais 2 notícias, já contei para vocês que o Fagner vai ter salário dividido com o Cruzeiro, certo? 50% para cada um. Já em relação a Pedro Henrique, de novo, jogador do Ceará, Timão paga 20%, o Ceará fica responsável por 80%. E esses 2 empréstimos gratuitos, com o Corinthians ajudando com partes do salário, isso equivale a uma quebra de promessa do presidente Augusto Melo. Ele havia afirmado ainda durante a campanha que achava um absurdo emprestar jogador de graça e ainda pagar parte dos salários. É exatamente isso que ele está fazendo com 2 atletas importantes do elenco. Você concorda, discorda? Deixa seu like, se inscreve no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!